Manchester, Anápolis, Goiás. No ar, pela Rádio Manchester FM, programa Sementes de Luz. Um espaço de paz, reflexão e conhecimento à luz da doutrina espírita. Entrevistas, mensagens, músicas e a sua participação. Começa agora, Sementes de Luz. Boa noite, ouvintes. Hoje é domingo, 30 de novembro. Agora são 7h02. Eu já começo agradecendo a você que está aí sintonizado em Anápolis e nas cidades vizinhas. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Esse programa é uma realização do Movimento Espírita de Anápolis com apoio do Conselho Espírita Regional. Hoje vamos conversar sobre uma das frases mais belas que Jesus nos deixou. O reino de Deus está dentro de nós. O que isso significa? Como encontrar esse reino? Como senti-lo em meio aos desafios da vida? Para esse encontro, recebemos aqui com muita alegria os nossos irmãos Tiago Issa e Luiz Guilherme, que são trabalhadores dedicados do movimento espírita. Boa noite, Tiago. Boa noite, Diego. É com grande satisfação que a gente aceita o convite para podermos falar de um tema tão caro, tão maravilhoso como você mesmo já nos trouxe na sua introdução. Queríamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui com vocês e agradecer à Rádio Manchester sempre pela oportunidade de dar esse espaço semanal para a doutrina espírita, para o movimento espírita napolino, goiano, brasileiro. E a gente sabe que todos os canais que possibilitam que o evangelho seja difundido e a doutrina espírita seja difundida são pontos de luz. Nesse domingo gostoso que nós estamos aqui em Anápolis hoje, uma chuvinha gostosa, não é mesmo? Então fica aqui o nosso abraço para você e também para todos os nossos ouvintes, onde quer que estejam, que a gente possa estar, de alguma maneira, aquecendo os corações de todos aqueles que nos podem ouvir nesse momento. Obrigado, bem-vindo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Diego. Espero que esteja bem. Boa noite, Tiago, que está aqui comigo. Mais uma vez, obrigado por sempre acolher a nossa vinda aqui até o programa. Um programa, como diz o nome, Semente de Luz, é porque traz luz para as pessoas nesse domingo, com alegria, simplicidade e humildade. Isso aí, obrigado, Luiz. Bem-vindo. E agora a gente quer ouvir você, nosso ouvinte. Você que acompanha aqui na Rádio Manchester FM, participe com a gente aqui no programa Sementes de Luz. Mande a sua mensagem, a sua pergunta, o seu comentário sobre o tema de hoje. O reino de Deus está dentro de nós. O que você faz no seu dia a dia para manter a luz acesa? Manda sua participação aqui pra gente no nosso WhatsApp 99206-3993. Repetindo, 99206-3993. Vamos começar o nosso bate-papo? Quando Jesus afirmou que o reino de Deus está dentro de nós, ele nos convidou a olhar para dentro, a despertar o bem que já existe no nosso coração, a perceber que a felicidade verdadeira nasce de dentro para fora. Luiz e Tiago, como que podemos perceber esse reino nas pequenas atitudes no dia a dia? O Luiz está aqui nos apontando, né? O nosso ouvinte não pode perceber, mas o nosso telespectador mais na frente vai poder perceber. Mas, enfim, contextualizando primeiramente, Diego, o momento em que Jesus nos traz essa afirmativa, que, como você bem disse na sua introdução, é uma das frases mais bonitas, né, de tantas que Jesus nos trouxe como nosso guia. É muito importante que a gente contextualize inicialmente de que maneira essa frase foi trazida para nós. E Jesus estava num momento de debate, de ensinamento, quando provocado pelos fariseus, que muitas vezes somos nós nos dias atuais, não é mesmo? A gente tem o costume até de falar que fariseus eram aquele grupo israelita muito arraigado com a forma da religião, né? Eles eram muito atentos ao rito, à forma, ao culto exterior. E a gente tem uma forma de enxergá-los como com todo aquele peso que Jesus realmente os classificou, como se nós não tivéssemos as mesmas atitudes
farisaicas nos dias atuais. E Jesus entendeu por bem trazer esse ensinamento a eles ao dizer, né? O reino de Deus está dentro de vós. Ele naquele momento faz a provocação aos fariseus, porque os fariseus tinham uma atitude muito relacionada, muito direcionada ao culto exterior, à forma, a ideia de que demonstrações de fé exteriores levariam-os, naquela época, a um reino, um local físico, a uma recompensa. E Jesus traz uma frase extremamente surpreendente e revolucionária. O reino que vocês procuram de perfeição, de alegria, de paz plena, que é o reino dos céus, o reino de Deus, ele já está dentro de vós. E isso é extremamente revolucionário para a época, ainda é revolucionário, por obviedade, e fez, obviamente, com que os fariseus ficassem muito intrigados. E essa frase nos deixa ainda hoje também muito intrigados. Nesse aspecto, nós temos essa possibilidade de desenvolvermos muitos temas, muitos assuntos dentro desse mistério que nos é revelado por Jesus. O que é esse reino? O que é o reino de Deus? Eu acho que essa é a primeira grande provocação, Luiz e Diego. Ok, o reino de Deus está dentro de mim, mas que reino é esse? Acima de tudo. E como acessar esse reino se ele está dentro de mim? Porque a grande provocação da noite pode ser uma delas. Eu não sinto essa paz, esse reino de Deus dentro de mim no meu dia a dia, não. E é interessante, Tiago, pegando a sua questão da contextualização, porque um pouquinho antes de ele dizer que o reino de nós está dentro de nós, Jesus disse: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Então, não é nada daquilo que nós conhecemos como matéria física, né? Que hoje tudo é matéria. Então, é algo invisível, é algo que nós sentimos esse reino de Deus. Quando nós aprendemos um pouco sobre o Espiritismo, nós aprendemos que nós somos mergulhados em um fluido cósmico universal e que o nosso pensamento também é energia e que nós nos afinizamos ou sentimos ou nos deslocamos dentro do mundo espiritual invisível através da afinidade de pensamento. E é importante para entendermos essa passagem, porque nós fomos acostumados como sociedade há muitos longos anos a procurar, como o Tiago colocou, o reino dos céus dentro de um lugar físico. Então, o culto só poderia acontecer em determinado local, às vezes em determinada hora, com a companhia de determinadas pessoas. E o Cristo, ele trouxe todas as mudanças desse paradigma, dizendo em outras oportunidades também que onde estiver um ou mais em oração, em pensamento nele, ele estará lá, trazendo esse deslocamento de lugar para não um lugar físico do reino dos céus, mas realmente um local onde nós podemos acessar a qualquer momento, onde nós podemos nos encontrar em paz. E a grande dificuldade, como foi colocada pelo Tiago, como acessar esse reino dos céus que está dentro de nós. Nós vivemos nos dias atuais um pouquinho como Jesus falava, porque ele diz que alguém vai dizer: o reino dos céus está ali ou está aqui, né? E hoje nós vivemos um pouco disso porque por várias ocasiões nós percebemos
pessoas, não só relacionadas a segmentos religiosos, mas pessoas hoje ditando as regras como a vida devem seguir. Então, dizendo que a sua felicidade somente está ali se você alcançar a remuneração X, ou que a sua felicidade está aqui se você alcançar essa excelência profissional, ou se o seu corpo for desta forma, ou mesmo se você fizer aquela viagem. Então, ditando como a felicidade e a paz de espírito de cada um deve ser, falando, você deve estar ali, estar aqui, e trazendo muitas vezes a confusão mental e espiritual para a maioria de nós. De fato, enquanto você trazia essas suas primeiras ponderações, eu ficava imaginando do privilégio, da beleza que a doutrina espírita tem, né? E outras vertentes religiosas também, mas a doutrina espírita tem uma característica muito interessante, que é a do uso mais afiado e mais afinado da própria racionalidade. A doutrina espírita nos ensina a estarmos frente a frente com a fé, né? A razão posta frente a frente com a fé, em qualquer época da história. E, nesse sentido, utilizando dessa grande ferramenta que é a inteligência humana, cada vez mais evoluída, apesar de que também necessitamos, obviamente, da moralidade, mas a razão humana, a inteligência humana, ela já nos põe determinados questionamentos. Vamos fazer uma pequena viagem. Se a gente ainda tiver a ideia de que o reino de Deus é um local específico e que nós vamos atingir isso através de um determinado momento, igual você disse, né? A nossa felicidade, a nossa paz de espírito vai acontecer às vezes nessa nossa vida mesmo, com uma remuneração melhor, com uma viagem melhor, com relacionamentos que se enquadrem dentro daquilo que a gente quer, né? Muitas vezes eu peço para Deus para mudar meu filho, meu cachorro, quem quer que seja, minha esposa, de alguma maneira, que ela se comporte da maneira como eu acho mais certo, para eu não ter problema, né? Porque a gente gosta de conviver só com quem é do mesmo jeito que a gente, certo, né? Só com quem concorda. Exatamente, só quem fala amém. Aí o que acontece? Vamos então imaginar que uma forma de a gente atingir o reino dos céus, dentro dos nossos conhecimentos teológicos, que são milenares, seja através da morte. Que eu, filiado a determinada corrente teológica, aconteça a minha passagem, o meu desencarne ou a morte, como qualquer outra religião queira dizer, e eu me encontro então no reino dos céus, num local muito bonito, onde reina já a paz, não há conflitos. Mas vamos olhar para dentro quando a gente estiver nesse local, com todo respeito a qualquer outra corrente teológica. Eu morrendo, ou eu desencarnando, será que é plausível? Será que é compreensível, é lógico que eu esteja já perfeitamente em paz com a minha consciência, única e exclusivamente porque eu passei de um estado da matéria para um outro estágio da matéria, que é fora do meu corpo material, somente vivendo no mundo das almas? Será que eu não teria os mesmos conflitos ainda, as mesmas imperfeições, o mesmo egoísmo, o mesmo orgulho? Será que eu não vou ter ainda muita saudade de várias coisas daqui que eu convivi, com pessoas inclusive? Então, de antemão, a gente pode já entender o que o reino de Deus não é. Que não é realmente um local específico, porque eu posso estar, e Jesus, e até a nossa inteligência já nos ensina, eu posso estar rodeado de condições de paz maravilhosas para a minha felicidade, para, enfim, eu ter paz. Mas como é que eu estou dentro de mim mesmo? Se eu não estiver bem comigo mesmo, se eu não estiver me amando, amando os meus semelhantes e correndo atrás da minha própria transformação moral, eu não vou estar bem. Eu posso estar na melhor viagem, eu posso estar no céu, eu posso estar na colônia espiritual maravilhosa, tantas que a gente aí já ouviu falar. Obviamente, nós espíritas conhecemos mais a história de nosso lar pelo livro, mas são inúmeras, incontáveis colônias. Mas se eu for para a colônia espiritual, andar de aeróbus,
poder conversar com um ministro, qualquer que seja ele, dentro do privilégio que alguém possa ter nesse mundo, eu já atingi, já acessei o reino dos céus por completo? Será que essa é a resposta? Então a gente já consegue caminhar para algo que o reino dos céus, o reino de Deus, não vem a ser totalmente, você não acha? Com certeza. E você tocou num assunto interessante e delicado, porque nós temos até o livro de Chico Xavier, que conta a história de Jacob, que relata, né, a situação do ex-presidente da FEB, que se encontrou numa situação muito dura no plano espiritual quando desencarnou, porque ele entendia, a princípio, que o fato dos trabalhos que ele realizou na Terra, no mundo material, como espírita, principalmente cargos de direção e de destaque, eram suficientes para garantir para ele um local melhor no plano espiritual. E ele se encontra com uma realidade muito dura, mas a consciência dele mostra isso. Ele não tem uma revolta plena, vamos dizer assim, vamos deixar claro. Mas deve dar uma decepção com a gente mesmo, né? Mas o texto do livro mostra exatamente uma decepção mas será não foi suficiente tudo que eu fiz? Porque muitas vezes ainda também como espíritas nós buscamos a atividade exterior para acionar ou estar em paz, acessar o reino dos céus, fazendo muitas coisas dentro de um automatismo, de um trabalho que não leva à profundidade, mas apenas para estar. Então, eu falo assim, nossa, chegou o dia do trabalho no centro, eu tenho que ir, né? Não é uma vontade de estar lá ajudando, mas é um compromisso culposo, que se eu não for, eu me sinto culpado de não ter ido, de não estar buscando, de não estar evoluindo, com medo do futuro, de uma vida futura. E quando, na verdade, o nosso trabalho para acessar esse reino, o nosso trabalho, como o Tiago foi colocando aqui, passa por uma mudança, por uma condição moral do ser, passa por uma transformação do ser. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, nós conhecemos a parábola, e quando ele chega no samaritano, ele diz que o samaritano, ele olha para aquele homem, e ele não só ajudou o homem. Antes de ajudar o homem, ele diz que aquele samaritano teve compaixão pelo homem. Porque ele poderia simplesmente ter pegado o homem, levado a estalagem, dado dinheiro e seguido a sua vida. Ajudei, fiz o que eu tinha que ser feito. Fiz o que o script manda, né? Posso ir lá, levar o alimento, fazer essa cesta básica e entregar para a pessoa que está precisando. Esse é o script. Mas ele diz que aconteceu algo antes, então ele teve compaixão. Quando ele teve compaixão, quer dizer que ele tem uma transformação interior de não fazer aquilo no automático, de não trabalhar em prol do próximo no automático, trazendo a transformação, trazendo então para nós um estado de espírito satisfeito e melhor, porque ajudar o próximo, principalmente de forma muito espontânea, aquele que precisava, traz para nós uma felicidade. Isso cura. Existe uma pesquisa, Tiago, recentemente eu estava lendo nos Estados Unidos, eles estavam pesquisando como acabar com a agressividade. As pessoas agressivas, eles queriam entender o que poderia acabar com a agressividade. E tentaram várias coisas. Mas a coisa que mais deu certo, que mais diminuía a agressividade do local, era as pessoas serem altruístas. Então, quando aquele grupo em que ele estava estudando trabalhava em prol do próximo, automaticamente a violência daquele local diminuía. Porque então começa a me transformar. Eu começo a colocar o que o Tiago falou em prática, o estado de consciência. Eu não estou procurando mais um local. Eu estou sendo um ponto de luz. O Divaldo Franco nos traz, inclusive, uma frase muito interessante a respeito
de uma boa definição, de uma completa definição até, do que vem a ser o reino de Deus, a frase basicamente nos ensina o seguinte: uma pessoa que atinge o reino de Deus é uma pessoa que está em estado cristificado de consciência. Olha que espetacular. Uma pessoa que atinge o reino de Deus é uma pessoa em estágio de consciência cristificada. Cadê o lugar? Cadê o céu azul, dourado? Pô, lindo, beleza. Mas a minha consciência transformada, cristificada, alinhada às leis do Pai, o que mais ela precisa? Se existe uma consciência completamente alinhada com a vontade de Deus. Por isso que Jesus nos teve, né, toda a autoridade moral para afirmar categoricamente que Ele e o Pai eram um só. Eu e o Pai somos um. Quem pode e quem tem autoridade moral, intelectual, para dizer eu e o Pai somos um? Somente o Cristo. Somente o Cristo tem essa autoridade. Por quê? Porque ele estava em perfeito alinhamento com não só um alinhamento de atitudes, mas de pensamentos e, acima de tudo, de sentimentos. Foi o único que agiu e que viveu em perfeita sintonia com a lei do Pai, com a lei de Deus, o nosso Cristo planetário. Então, atingir esse estágio de cristificação das nossas consciências é acessar o reino de Deus dentro de nós. Você me lembrou de um texto de Joana de Ângeles, num livro chamado Jesus e Atualidade. E lá tem uma mensagem que é Jesus e repouso. Vai para exemplificar bem essa questão do nosso estado de paz. E ela começa dizendo que nós descansamos errado. Porque ela diz assim, que quando nós tiramos férias ou feriados prolongados, finais de semana, nós procuramos fazer o quê? Entrar em fila de aeroporto, engarrafamento de trânsito, buscar praias lotadas, parques cheios e fazer coisas que nós voltamos e estamos mais cansados do que antes de ir. Claro que mas avisa meus meninos, por favor, tá? Essa é uma boa passagem para ler com as crianças agora, Diego, chegando perto de férias, viu? Diego, eu tenho 3 filhos. Como é que faz? Você fala, não vamos pra Disney, não vamos aqui pro Beto Carreiro, não, tá? Porque lá eu não vou encontrar paz, não. Eu tenho certeza que não. Complicado. E então ela vai dizer que o estado de paz e de descanso é quando nós estamos com o nosso estado de espírito em paz. E que, ao contrário do que nós imaginamos, nós vamos encontrar esse estado de espírito somente no trabalho com o próximo, né? Às vezes um trabalho ainda cansativo, mas são esses momentos que vão realmente trazer o repouso para o nosso corpo, uma felicidade, e para o nosso espírito. Vale a leitura como dica de leitura, estamos chegando de férias aí, principalmente quem não vai viajar para longe, né? Vai ficar em casa. Quem queira atingir essa paz. Já fique confortável com essa mensagem. Exatamente. Pessoal, você já mandou o seu comentário, sua pergunta sobre o tema de hoje aqui no nosso programa? Manda lá, o reino de Deus está dentro de nós, esse é o nosso tema. E o que você faz no seu dia a dia para manter essa luz acesa, hein? Participe com a gente, manda aí no nosso WhatsApp 99206-3993. E nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta aí com Tiago Issa e Luiz Guilherme. Manchester FM. Ainda vai ter a Beth Botoso com a agenda do dia, o Roger Pires com o Evangelho em 1 minuto. Não saia daí que a gente volta já já. Manchester FM. Manchester FM. Manchester. Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações. Estamos de volta com Sementes de Luz. É bom saber que você está aí ouvindo a Manchester FM 93,3 e também pela internet. Aproveite e mande a sua participação aqui pra gente no 99206-3993.
Agora são 7 horas e 29 minutos. Nós vamos ao vivo até o Centro Espírita Luz no Caminho, onde a Núbia Smith está fazendo uma palestra lá e o tema é transformação. Vamos ouvir um trechinho? Todos nós que estamos aqui nessa noite, que aquele que quiser, sinta-se envolvido por essas vibrações. Sintam-se envolvidos por esse bálsamo, por esse remédio que vai sendo derramado sobre as nossas cabeças e que vai percorrendo toda a nossa corrente sanguínea, todo o nosso corpo, lavando os nossos órgãos, descarregando retirando, todas as energias negativas que nós mesmos acumulamos no decorrer do dia a dia, dentro do nosso espírito, e que naturalmente perturba, desorganiza o funcionamento orgânico dos nossos corpos espirituais e físicos. Então, que nessa noite de hoje, todos vocês, todos nós, porque eu não estou fora, também estou aqui como necessitada, como enferma da alma, mas digo a cada um de vocês, com toda certeza, tenham fé, porque a presença de Cristo está aqui. A presença... Isso aí, nós ouvimos aí um trechinho da palestra da Núbia Smith, lá no Centro Espírita Luz do Caminho. Agora vamos às nossas participações. Tá bombando aqui, ó. A Rosa Maria, lá do Lar Espírita Francisco de Assis. Ela manda a seguinte... A nossa pergunta de hoje o tema é: o reino de Deus está dentro de nós, né? E nós perguntamos o que você faz no seu dia a dia para manter essa luz acesa, né? Estar no reino de Deus. E a Rosa diz o seguinte: boa noite a todos os irmãos. O reino de Deus está dentro de nós, no amor, na paz, na justiça e no que eu trago dentro do meu coração. E como vivo e sinto Jesus na minha vida. É eu olhar para o meu irmão e ver Jesus nele. É quando olho para a natureza e vejo Deus presente ali. É quando eu faço como o sol a cada manhã, para que meu dia termine melhor que planejei. É viver os ensinamentos de Jesus sempre. E abraço aos irmãos. Ô Rosa, obrigado, viu, pela sua participação. Um abraço para você, para o Flávio, a todos aí do Lar Espírita Francisco de Assis. Agora tem ouvinte também mandando aqui no WhatsApp da rádio. É o Rafael, do Anexo Itatiaia. Ele diz o seguinte: procuro melhorar um pouquinho todo dia. Isso mantém minha luz firme. A dona Irene, do bairro Alexandrina, o Carlos, da Vila Jaiara, e a Camila, do bairro Vivian Park. Muito obrigado a todos aí pela participação. Vou voltar para o estúdio ali, para o Luiz e o Tiago comentar as participações dos nossos ouvintes. É com vocês. Nós agradecemos as participações. O que o Rafael falou, uma questão importante. Todos os dias nós melhorarmos um pouquinho já é o suficiente. Os espíritos responderam a Kardec, né? Conhece o verdadeiro espírita quando ele tenta, né? Pela tentativa que ele faz de melhorar a si mesmo e melhorar o próximo. Ele não coloca nem mesmo uma condição do verdadeiro espírita do resultado de ter se melhorado, mas ele coloca na condição de tentar-se melhorar um pouquinho. E também quando a Rosa fala, quando ela percebe o reino de Deus na própria natureza, nos remete a aquela máxima, até mesmo bíblica, de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando Jesus nos diz que o reino de Deus está dentro de nós, eu quero entender que exatamente tem a ver, essas duas máximas andam juntas. Se eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, é porque nós somos compostos dessa centelha divina. E, por assim dizer, se somos compostos dessa centelha divina, realmente o reino de luz, o reino das leis dele, habita dentro de nós. E aí, já caminhando para tentar desenvolver aquilo mesmo que você disse, a respeito desse esforço, dessa nossa caminhada
árdua para nos vencermos, a ilustração que a gente pode trazer dentro da ilustração até da natureza que a Rosa nos traz é: tomemos como exemplo uma semente. Nós somos essa semente. Se a gente avaliar só com os olhos da matéria uma semente, a gente provavelmente, sem muita investigação e sem os olhos da fé, a gente vai ver somente a semente. Exatamente. E depois disso, a gente sabe que essa semente vira caule, vira folhas, vira flores, vira frutos, vira tudo aquilo que tem de potencialidade. Assim somos nós, somos sementes que, germinadas e com toda a investidura das condições propícias para que essa semente seja germinada, ela vai trazer consequências positivas. Assim somos nós. Então, se a gente se esforça para a nossa transformação moral, se nós tentamos arduamente, diuturnamente combater o nosso orgulho e o nosso egoísmo, eu quero acreditar que a gente está colocando essa semente de todas as potencialidades de absorvermos a lei de Deus dentro da nossa consciência em pleno funcionamento. Agora, uma pessoa que estaciona no orgulho, se eu estaciono no orgulho, eu não vou estar aberto para o aprendizado que Deus quer trazer para mim através de todas as experiências diárias. O orgulhoso é aquele que tem uma estima de si mesmo super elevada. Se eu sei tudo, se eu não tenho defeitos, se eu sou invencível, se eu não erro, o que eu preciso aprender? Eu não preciso aprender nada. A única coisa que me basta é esperar o fim da minha vida, porque eu já estou na glória. Só tem um probleminha, né, pessoal? Qual de nós já está? Nós viemos aqui, inclusive nesse mundo de muitas tribulações, porque a nossa condição espiritual é a mesma, né? A nossa sintonia é a mesma da casa que a gente habita, do nosso planeta. Tirando exceções, nós sabemos de espíritos elevadíssimos. Não é o meu caso. Né? Na verdade, estamos aqui numa esfera muito inferior. E para a gente mudar, o primeiro caminho, o primeiro passo é reconhecer que erramos. Porque se eu acho que eu não estou errado, não tem por que eu fazer nada diferente. Né? Então, reconhecer o erro, muita gente tem medo, né, de reconhecer que errou, ou medo de estar errado. Na verdade, nós temos que nos estimular ao contrário, a nos questionar. A questionar se será que aquilo que eu estou fazendo é certo mesmo? Será que a decisão que eu estou tomando, será que a forma como eu estou agindo é a correta? Quando tem muitas outras pessoas dizendo que eu não estou agindo daquela forma, nós, né, Tiago, que temos família grande, eu também tenho 3 filhos, e às vezes todo mundo olha pra gente e fala assim, não, esse jeito, isso aí tá errado, isso tá errado. E nós teimamos em falar, não, é o certo. Será, né? Porque muitas vezes nós não queremos encontrar esse erro conosco mesmo, né? Então, é importante essa sua ponderação. E eu gostaria que nós estávamos conversando, porque logo na introdução o Tiago disse: como acessar esse reino dos céus? Nós discutimos muito no primeiro bloco o que ele não é, o que ele é, e um pouquinho de como acessar. E agora vamos discutir um pouco como realmente nós podemos acessar esse reino de Deus, se estamos próximo de acessá-lo ou não. Com uma pequena mensagem de Emmanuel para discutir, Emmanuel no capítulo 13, no livro Neste Instante, intitulada Reino de Deus. E ele diz o seguinte: se aspiramos conquistar o reino de Deus, é simples. Mano, sempre muito certeiro, muito simples. Basta fazer e dizer o que Jesus nos ensinou. Então, parece simples. E ele exemplifica algumas situações. Como, por exemplo, ele diz
ensinou o divino mestre: faze aos outros o que desejas que os outros te façam. É fácil fazer isso? Mas é interessante que a gente imagina que nós necessitamos de fórmulas muito complexas. Eu acho até, vamos lá, vamos fazer um programa aqui, um bate-papo bem verdadeiro. De discussão. Vamos lavar roupa suja, pessoal? Eu acho bastante cômodo eu olhar para mim mesmo e falar: nossa, o reino de Deus, ele tem essa e essa fórmula, eu preciso fazer coisas mirabolantes. E isso me faz um tanto quanto acomodado, porque é muito difícil, né? Eu preciso terceirizar. É bom terceirizar a responsabilidade para o médium. É ótimo. Olha, eu fui no centro espírita e eu consultei um mentor, e o mentor me falou que eu tenho que fazer Y, X ou Z atitude. Eu fui na missa e o padre falou isso. Eu confessei com o padre e o padre me disse o que eu precisava fazer. O pastor me disse o que eu precisava. A gente tem um sentimento, um entendimento de séculos, de milênios, que muitas vezes a gente terceiriza a nossa relação com Deus. Eu acho uma posição ainda da nossa parte muito mais cômoda, muito mais fácil. Então, por que eu estou fazendo essa analogia? Porque na primeira afirmativa que o Luiz trouxe da mensagem, olha só, repete para a gente qual foi a afirmativa, a primeira. Faze aos outros, ou não, antes do Jesus, faça o que Jesus disse e o que Jesus fez. O que Jesus disse e o que Jesus fez. Aí, faça aos outros o que deseja que os outros te façam. Pessoal, esse tipo de informação está disponível há mais de 2000 anos para a gente. E a gente quer complicar. Eu acho interessante essa situação de terceirizar, Tiago, porque todos nós terceirizamos. E aqui eu falo independente do segmento religioso. Com certeza. Inclusive eu coloco nós espíritas, porque o espírita ele não pode terceirizar muito, mas ele terceiriza para o obsessor. Então se a vida dele tá ruim... A culpa não é minha. A culpa é do meu obsessor. Eu tenho um amigo que tem uma brincadeira muito boa. A culpa é minha, mas eu ponho ela em quem eu quiser. Exatamente. Então eu ponho no obsessor. O obsessor que está me levando para o mau caminho, o obsessor que está atrapalhando a minha vida, o obsessor que faz... meu casamento não tá bom, a relação com os meus filhos, enfim. E eu sempre vou terceirizando. Em todos os segmentos nós temos a situação. Eu me tornei espírita já velho, adulto, com 18, 19 anos. Então eu fiz a primeira comunhão. Quando eu fiz a primeira comunhão, eu precisava confessar para fazer a comunhão. Então confessei. Eu lembro, também fiz. Falou. Fala aí o que você fez. Falei um monte de coisa de errado que eu tinha feito na minha vida. Nossa, demorou o quê? Uma hora, 2 horas a confissão? E ele falou assim, agora você faz 7 Pai Nosso, 3 Ave Maria, tá tudo certo. Então, eu zerei a régua, né? Falei dali. Agora eu posso continuar. E depois, e aqui no espírito também, no centro também. Porque eu posso fazer qualquer coisa, transfiro a culpa pro obsessor, vou ao centro espírita e digo, olha... Toma um passe. Tira esse obsessor de mim. Tô limpo. Toma um passe. Tô zerado agora essa semana, tô liberado para fazer tudo de novo, sem uma real transformação, como nós estávamos falando aqui. Então, terceirizar faz parte, parece, do comportamento humano, independente da situação. Uma outra situação que Emmanuel fala aqui, simples essa, para também chegar ao reino dos céus, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Em um momento em que nós temos pouca discussão política e de Estado, eu acho que estamos vivendo pouco essa mensagem do Cristo de dar a César o que é de César, porque às vezes eu penso o seguinte nas minhas reflexões. Naquele primeiro momento, talvez Cristo quis dizer somente do imposto que era pago a Roma. Talvez nós não questionamos como questionavam naquele momento o imposto em razão de não estarmos aí sendo subjugados por nenhum outro Estado. Mas nós nos revoltamos constantemente com as decisões dos nossos governantes, e devemos fazer isso. Não só nos revoltamos, mas nos desequilibramos. Essa é a questão que eu ia falar. Nós temos que questionar, obviamente, aquilo que está errado, mas não ao ponto de
tais questionamentos desequilibrar aquilo que eu sou, quem eu sou e as minhas relações. Frequência, né? Exatamente. Nós estávamos falando no início de frequência, vibração e que pensamento é matéria. Então eu passo a vibrar numa condição de estresse, de nervoso, de raiva, de ódio. A nossa faixa vibratória, ela cai assustadoramente, né? Constantemente, porque então eu me desequilibro nesse tipo de comportamento. A outra questão, quem se humilhar será exaltado. Talvez uma das mais difíceis aí de a gente entender, de compreender o que é ser humilhado para ser exaltado. E ligada exatamente a essa necessidade nossa para acessar o reino de Deus, a combater o orgulho e o egoísmo. Nada mais antagônico do que ao orgulho e ao egoísmo do que a posição de se colocar em perfeito conhecimento de quem você é. Porque o humilde não é aquele que se abaixa desnecessariamente, é aquele que sabe com exatidão a sua posição. E se nós formos verdadeiramente humildes, ou seja, tivermos pleno autoconhecimento das nossas capacidades e das nossas limitações, com certeza a gente vai perceber o quanto a gente é pequeno. E nem sempre humilde é aquele que tem uma situação financeira... Nada a ver, nada. Está absolutamente ligado com as posses materiais, né? Está relacionada realmente à nossa posição perante a vida. Não, a gente conhece muita gente muito humilde de posse e, de maneira contrária, também pessoas de parca posse que têm que trabalhar muito o orgulho e o egoísmo. Exatamente. Isso mesmo. A gente precisa fazer uma pausa, né? E daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo. E eu quero aproveitar aqui e chamar a sua participação no 99206-3993. E também mandar um abraço aí para o seu Zilmar, lá do INSEB, o Elcival, a Heloísa Issa, que sempre nos acompanha, a Soninha, a Dona Zilda, o Dr. Marcos Paiva, sua esposa Eda, o Laésio da LG Compressores, o Sudário da Carrocerias Ideal e o Sebastião Felipe, que é coordenador do Conselho Espírita, e também o seu Liax, da Madeli. Esses são os nossos apoiadores. Manchester FM. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo com o Tiago Issa e Luiz Guilherme. Tem a agenda da semana com a Beth Botosso, o Evangelho em 1 Minuto com Roger Pires. Manchester FM. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Manchester, Manchester FM. Manchester FM. Manchester. Estamos de volta com Sementes de Luz, agora 7 horas e 52 minutos. E quem chega agora aqui é o nosso querido irmão Roger Pires, trazendo o Evangelho em 1 Minuto. Boa noite, Roger. Olá, meus amigos. Mais uma vez, uma alegria muito grande estar com vocês aqui no Sementes de Luz, para a gente refletir um pouquinho, né? Aliás, o tema de hoje é fantástico, né? O reino de Deus está dentro de nós. No Espiritismo, a frase "o reino de Deus está dentro de nós" significa que o reino não é um lugar físico, mas sim um estado de espírito e de consciência que se constrói internamente através do esforço pessoal, da reforma íntima permanente e da prática da caridade e do bem. Essa doutrina se baseia em interpretações do Evangelho. Aliás, né, lá em Lucas, no capítulo 17, no versículo 21, quando exatamente Jesus diz isso, né, ele enfatiza que a felicidade e a paz que caracterizam o reino podem ser alcançadas por cada indivíduo ao seguir os ensinamentos de Jesus. Então tem a ver com estado de consciência, com reforma íntima, com a prática do bem, não é? E, por fim, que o reino de Deus
não é definitivamente um lugar físico. Os espíritas rejeitam a ideia de um reino físico. E talvez a gente fala muito sobre isso, né? Aquele negócio da harpinha tocando harpa e tal, cantando hinos eternamente. Isso seria totalmente improdutivo, né? Então, o reino de Deus está dentro de nós a partir do momento que a gente exercita aqueles preceitos que Jesus nos diz, né? Amai ao próximo como a si mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas e o reino de Deus estará dentro de você. Ótima noite para você. Obrigado, Roger, pela sua participação aqui com a gente. E agora, aqui no programa Sementes de Luz, é hora de saber o que vem por aí, no movimento espírita da nossa cidade, com a nossa amiga Beth Botosso. Olá, Beth, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Manchester FM. É sempre um prazer estar com vocês no programa Semente de Luz. Vejam nossa agenda de atividades desta semana. Na terça-feira, dia 2, Sérgio Damião estará fazendo uma palestra sobre a oração com Jesus, uma perspectiva espírita do diálogo com Deus, no Grupo Espírita Os Caminheiros. Na quarta-feira, dia 3, vem escutar uma poesia com o Sr. Eurico Diniz no Centro Espírita Maria Dolores. E ainda na quarta, dia 3, Sebastião Felipe fará uma palestra sobre Sombras que Aprisionam, Obsessão, no Centro Espírita Fraternidade André Luiz. Na sexta-feira, dia 5, no Centro Espírita União, na Unidade Frei Eustáquio, Yasmin Gabriele vai falar sobre o tema A Luz que Nasce em Nós. No sábado, dia 6, Yasmin Gabriele nos convida a refletir sobre a luz que nasce em nós no Centro Espírita União Unidade Jandaia. No domingo, dia 7, Dr. Jorge Cecílio Daia Júnior vai falar sobre o tema O Espírito do Natal no Centro Espírita Eurípides Barçanufo. E ainda no domingo, dia 7, Sérgio Damião fará uma palestra sobre Jesus, oração e a doutrina espírita, no Lar Espírita Francisco de Assis. E agora tem informação importante sobre os bazares em Anápolis. Final de ano chegando, é chance que vocês terão de adquirir um produto, colaborar e ajudar com as festividades de final de ano das nossas casas espíritas. Teremos o Bazar do Centro Espírita União no dia 7 de dezembro, domingo, de 9 até 17 horas, na Rua G, número 320, Andracel Center. Maiores informações no Instagram, @cel.anápolis. Nesse mesmo dia, 7 de dezembro, domingo, de 7h30 até 11 horas, o Centro Espírita Luz no Caminho realizará seu tradicional bazar na Rua 4, número 15, JK Setor Oeste. Maiores informações no Instagram, @celca.anápolis. E também o Centro Espírita Amor e Caridade estará atendendo na Sala de Criatividade Banda Brasil, nos dias 30 de novembro, 7, 14 e 21 de dezembro, das 17h30 até as 21 horas, na Rua Floriano Peixoto, 655, Setor Central. Informações no Instagram, @Amor e Caridade de Anápolis. Para maiores informações, siga o perfil @espírita.anápolis no Instagram. Programe-se, convide os amigos e participe. Se Deus quiser, nos veremos na próxima semana. É com você, amigo Diego. Se Deus quiser, Beth, te espero aqui no próximo domingo. Obrigado, viu, pela sua participação. E a nossa pergunta de hoje é: nós estamos falando de o reino de Deus está dentro de nós. E perguntamos, o que você faz no seu dia a dia para manter essa luz acesa, né, do reino de Deus? O seu João, que é lá do bairro São João, ele disse que eu leio o Evangelho ao entardecer. É o meu momento de renovar a luz. E a Marta, aqui da região central, também participa com a gente, manda um abraço. O Pedro, do bairro Aldeia dos Sonhos, ele diz que escolhe agir com calma, mesmo nas brigas. Isso me deixa leve. Obrigado, Pedro, pela sua participação. E a última, para encerrar, a Fernanda, do bairro Boa Vista. Obrigado a todos aí que participaram com a gente hoje aqui no
programa Sementes de Luz. E agora, aqui encaminhando para o encerramento do nosso programa, eu venho com a nossa mensagem, falando do tema de hoje. Meu amigo, minha amiga, presta bem atenção aqui comigo um pouquinho. Porque o que eu vou te contar agora é coisa de aquietar o coração. E o Roger, já falou lá no Minuto do Evangelho, que Jesus disse lá em Lucas, o reino de Deus está dentro de vós. E olha que coisa bonita, né? Ele não falou que está longe, que está difícil, que é só para os mais fortes. Não, ele diz que está dentro da gente, aqui no peito da gente, bem pertinho. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele lembra que para nós, que o céu não é um lugar, mas sim um estado da alma. E o Tiago e o Luiz frisou isso aqui bastante para a gente, na noite de hoje. É o bem que a gente faz, é o perdão que a gente oferece, é a paciência que a gente aprende na marra, nas lutas de todo dia. É quando a gente tenta ser melhor do que foi ontem, mesmo que seja um pouquinho só. Às vezes, a vida puxa a gente para baixo, Acontece com todo mundo. A gente fica meio perdido, pensando, será que Deus esqueceu de mim? Não, mas não esqueceu não. O reino dele continua aceso dentro de você. Às vezes, a chama está fraquinha, tremendo, mas está lá, só esperando um sopro de fé. Meu irmão, quando a gente abraça alguém, quando a gente acalma uma dor, quando a gente estende a mão para quem está precisando, é o reino de Deus aparecendo. É Deus passando pela vida da gente, usando a nossa voz, o nosso gesto, o nosso sorriso. Então hoje, agora, eu te peço, deixa Deus falar aí dentro. Deixa Ele ajeitar as coisas aí no seu peito. Porque como diz Jesus, o reino não vem com aparência exterior, ele nasce no coração. E eu desejo de verdade que esse reino floresça aí no seu coração, na sua casa, na sua família. Que você sinta essa paz boa, essa paz que só Deus sabe dar. Então fica com Deus, meu amigo, fica com Deus, minha amiga, deixe Ele morar aí dentro. Porque é aí que Ele escolheu ficar. Agora são 8h01. Luiz e Tiago, os nossos minutos voaram. E eu queria que cada um deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes que estão ouvindo Sementes de Luz. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer Diego, a rádio, ao programa Sementes de Luz, ao Tiago que está aqui ao meu lado pelo trabalho de hoje. Foi muito gratificante, realmente passou muito rápido, nós nem percebemos, e de tão gostoso que foi o nosso bate-papo. E eu gostaria de deixar como mensagem final para que as pessoas fizessem um exercício de pegar aquilo que nós falamos, nós discutimos hoje. O Tiago colocou aqui, não inventamos a roda, Trouxemos o simples que está no Evangelho. Pegasse essas mensagens, pegasse o Evangelho, como disse o ouvinte, que lê todas as tardes e reflete, e colocasse em prática, retirasse as barreiras que nós colocamos em nós mesmos para conseguirmos caminhar e acessar esse reino dos céus dentro de um estado de espírito de muita paz. Como disse o Cristo, não é o que entra pela nossa boca que nos deixa impuro, mas é aquilo que sai dela, porque sai do coração. Então manter o coração limpo, com bons pensamentos, é o ideal, talvez um exercício para nós nessa semana, que nós iniciamos dezembro, um mês de Natal, com tantas reflexões, uma data importante para o cristianismo, nós possamos começar o ano de forma diferente. Mais uma vez, obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado pelas palavras, Luiz. Também gostaria de agradecer a oportunidade que a Rádio Manchester nos concede, repetindo que a oportunidade é para todos, para o movimento espírita, que a gente possa, como movimento religioso, continuarmos sendo sempre um exemplo. Porque se a gente quer plantar o Evangelho no coração de quem quer que seja, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso lar, a gente só vai plantar com exemplo, e que o movimento espírita seja realmente um exemplo. E esse programa é uma oportunidade disso, de difusão da doutrina. Agradecemos assim então, agradeço, Luiz, suas palavras, sua companhia nessa noite de hoje tão gostosa. Obrigado. Para quem não sabe, o Luiz é nosso companheiro de trabalho e também na lida diária da advocacia. Nós trabalhamos juntos. No mesmo escritório.
Então tem uma tabelinha também ao longo da semana. Como uma última reflexão, a gente gostaria de lembrar o tempo verbal da frase. O reino de Deus está. Ele não vai estar, ele não estaria, ele não talvez estará. É um tempo verbal no presente. Eu acho que isso já quer dizer muita coisa. Não existem condicionantes. Nós já somos feitos de matéria divina. Então o reino de Deus está dentro de nós para ser acessado por todos nós. E por tudo aquilo que foi dito no programa de hoje, pelas reflexões que nos foram trazidas também, pela mensagem do Roger, pela mensagem do Diego. Pessoal, não existe maior riqueza do que isso. Não existe nada no mundo melhor do que aquilo que a gente acessa na lei de Deus e que nos traz realmente felicidade e paz de espírito. O resto é perfumaria, o resto é acessório. E nesses tempos tão difíceis, tão tribulados que nós estamos vivendo, com epidemias de depressão, de dificuldade de própria identidade pessoal, a resposta é o Evangelho. A resposta é o Cristo, ontem, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado. Que Jesus possa nos abençoar todos nós nessa semana de trabalho, onde quer que estejamos. Um grande abraço. Eu que agradeço, Thiago. Agradeço também. O Luiz já é uma figura aqui da casa, né? Ele está sempre aqui com a gente aqui na rádio. Esse mês ele já esteve aqui uma vez e aí eu conto com a presença dele aqui todos os dias. Vai pedir música no Fantástico daqui a pouco. O Thiago é a primeira vez. Thiago, quero agradecer, né, a sua participação aqui com a gente, toda a família Issa, o Centro Espírita União que está sempre aqui com a gente. Desculpa, Diego, mas eu tenho que mandar um beijo, igual na Xuxa, a gente não queria ir pra Xuxa dar um beijo pra minha mãe, meu pai, pra você. Mamãe, eu sei que você mandou mensagem aí, Heloísa, né? Um beijão pra minha mamãe e pro Dr. Marcos Paiva também. Um abraço para os dois que estão sempre presentes aqui, mandando mensagem e participando do nosso programa. O Thiago, que é um profissional da comunicação, né? Um abraço também ao Grupo Paranaíba, né? E então eu fico muito feliz, né, de ter um profissional de peso aqui participando do nosso programa. Muito obrigado. Obrigado. E agradeço também os nossos apoiadores, né, que apoiam aqui no nosso programa, os patrocinadores que acreditam e investem no propósito do programa Sementes de Luz, ajudando a levar a mensagem de amor, esperança e consolo da doutrina espírita a tantos lares. Que Deus abençoe e ilumine sempre o caminho de cada um de vocês. Na próxima semana, nós vamos receber aqui Gerlon e a Leandra. E fique com Deus e até o próximo domingo, às 7 horas da noite. Eu te espero aqui na Rádio Manchester FM. Você busca paz, conhecimento e a oportunidade de ajudar o próximo? Centro Espírita Eurípides Barçanufo convida você e sua família para nossas atividades. Participe das palestras públicas aos domingos, estudos enriquecedores às terças, além de visitas fraternas durante a semana, levando o Evangelho a quem precisa. Venha nos conhecer e encontrar harmonia e aprendizado. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Avenida Palestina, 1245, bairro Boa Vista, em Anápolis, um lugar de luz e acolhimento para todos. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. Carrocerias Ideal é a pioneira do estado e está situada no alto da Avenida Tiradentes, no número 2840, no Jardim Alexandrina, em Anápolis. Fale com Sudário ou Adriano pelo telefone 3099-6600. Vou repetir, 3099-6600. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. No INSEB, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo. Cuidar da saúde mental é mais que um compromisso, é um ato de amor. Oferecemos atendimento humanizado em psiquiatria, psicologia, psicoterapia, neurologia e internação. Com suporte em cada etapa do seu cuidado, você nunca estará sozinho. Visite-nos na Rua Allan Kardec, número 39, bairro Boa Vista, em Anápolis. Agende agora, 62-3311-9000. INSEB, acolhimento e excelência para sua vida. A maior cobertura. Com os melhores ouvintes. Manchester FM.
Centro Espírita União. Você é nosso convidado especial. Participe das reuniões públicas. Toda sexta-feira na Unidade Frei Eustáquio, às 7:30 da noite, na Rua Paz de Almeida, número 290, na Vila São Jorge. E na Unidade Jandaia, aos sábados, às 3:30 da tarde, na Rua J, no Residencial Jandaia. Atividades de tratamento espiritual e assistência fraterna. Centro Espírita União. Precisa de equipamentos de qualidade e manutenção especializada? Vá direto para a LG Compressores. Trabalhamos com venda e manutenção de compressores, motobombas, pulverizadores, aspiradores, pistolas de pintura, mangueiras de pressão, motosserras, roçadeiras e muito mais. Temos também locação de empilhadeiras e plataformas para trabalho aéreo. Parcelamos em até 12 vezes no cartão. Venha nos visitar na Avenida Brasil Sul, número 1207, bairro Batista, em Anápolis. Telefone 3313-2185. LG Compressores, potência e confiança que movem seu trabalho. Você está precisando de uma camisa social masculina ou feminina? Temos a solução para você. Império das Camisas, fabricação própria. Siga no Instagram, @Império das Camisas GIM. E acompanhe nossas redes sociais. Vendas online e loja física em Goiânia, na região da 44. Via Norte, Mega Moda Shopping e Shopping Galo. Eu disse Império das Camisas. Venha participar do Grupo Espírita Os Caminheiros. Toda terça-feira, às 7:30 da noite, na Rua 22, Quadra 40, Lote 4, Jardim Arco Verde. Grupo Espírita Os Caminheiros. Luz e aprendizado para a sua vida. Manchester, sempre com você. Participe das palestras e atividades do Lar Espírita Francisco de Assis. Estamos na Avenida Pedro Ludovico, Quadra 2, Lote 15, no Residencial Pedro Ludovico. De segunda a sexta-feira, às 7:30 da noite e aos domingos, às 5 da tarde. Lar Espírita Francisco de Assis. Luz e caridade. Centro Espírita Irmão Abraão, o lugar que você encontra acolhimento, fé e renovação. Participe você e sua família, domingo às 7 horas da noite, com palestras públicas com temas do Evangelho de Jesus, na Rua Antônio Pascoal, Quadra 3, Lote 9, Vila São José, em Anápolis. Venha participar do CEL, Centro Espírita União, Unidade Jandaia, todo sábado, às 3 da tarde, na Rua J, Residencial Jandaia, em Anápolis. Te esperamos de coração aberto.